Cordiais cumprimentos a todos. Vamos iniciar mais uma vez um tema para o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo em nosso canal Pátria do Evangelho. E eu antes queria dizer para vocês que eu estou com um probleminha para colocar vídeos no Facebook. Mas aí, de qualquer forma, eu quero trazer para vocês hoje um tema interessante, falar sobre os anjos da guarda. Para falar desse tema, eu trouxe uma mensagem que a gente encontrou na revista Espírita, parece que é de 1859, e a gente vai fazer aqui algumas observações a respeito do tema Os Anjos da Guarda. Essa mensagem que eu tenho em mãos aqui, ela foi ditada espontaneamente. Kardec então traz para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a mensagem que foi ditada para um dos médiuns da sociedade. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto, por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre junto de vós seres que vos são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer na terra, não é uma ideia consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele que os pôs ao vosso lado. Aí se acham por amor a Ele e realizam bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Os calabouços, os hospitais, os lugares de deboche, a solidão. Nada vos separa desses amigos que não vedes, mas cujos suaves impulsos vossa alma sente, como lhes escuta os sábios conselhos. Percebemos então que os anjos da guarda nada mais são do que seres espirituais que estão ao nosso lado, que estão prontos para nos defender, que nos inspiram, que nos traz mensagens de consolo, que nos tranquilizam quando é necessário e que nos amparam quando eles têm condições para isso, diante das dificuldades que nós enfrentamos aqui no mundo. É comum a gente ficar sabendo de criança que tem um amigo imaginário, conversa com aquele amigo imaginário, brinca com ele, dá notícia dele, diz as suas características para os pais. E os pais às vezes brincam, Às vezes não dão bola, às vezes eles dão lição de moral na criança, mas quando nós entendemos a questão da mediunidade e a questão de espiritualidade, a gente compreende que estes seres nada mais são do que os anjos de guarda, de proteção daquele espírito que está encarnado ainda em um corpo infantil. E aí, nesse momento, eles lhes aparecem como se fosse outra criança. Lógico que há exceções, que há espíritos que se apresentam nesta característica, mas que às vezes buscam incentivar a criança a fazer traquinagem, fazer coisas que podem depois trazer problema. Mas é exceção. A maioria das crianças falam de uma criança boazinha, que brincam com elas e eles entendem as suas dificuldades. Continua a mensagem. Se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria das mãos dos maus espíritos? Então, muitas vezes a gente é acometido de problemas sérios, de dificuldades sérias. E aí vem na nossa mente aquele pensamento de se tranquilizar, de buscar pensar melhor na situação, de dar uma outra expressão de entendimento ao problema,
e aí a gente consegue sair, a gente consegue sobressair e resolver ou mesmo evitar que o problema continue. Isso é obra do nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, do chamado anjo da guarda. Anjo, pelo sentido de que na mitologia eles têm asas, né? Essas asas se abrem não para que ele possa voar, né? Mas para que essas asas protejam, para abraçar o ser que eles estão protegendo, que eles estão trabalhando na evolução dele. Continuemos. Mas, aos olhos de todos, esse anjo do bem muitas vezes vos poderá dizer: eu não te disse e tu não o fizeste. Quantas vezes a gente tem um problema, pensa numa solução, mas depois volta atrás e não executa aquela solução daquele problema. E depois a gente se arrepende. São as inspirações trazidas pelo Espírito Protetor. Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? No entanto, seguiste os conselhos da mentira. Ah, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei com eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Nada penseis ocultar-lhes, pois eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida. Vossas provas serão assim mais curtas e vossas existências mais felizes. Eia, homens, coragem, lançai para longe, de uma vez por todas, os preconceitos e os pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre à vossa frente. Marchai, marchai, pois tendes guias a quem deveis seguir. A meta não vos pode frustrar, porque essa meta é o próprio Deus. Então a mensagem ela vai apertar o cerco, nos incentivando a seguir essas boas intuições que nós temos, que são dadas a nós pelos amigos protetores da espiritualidade, e que eles nos acompanham em nossas existências, e que nós não temos como esconder nada deles. Os nossos problemas estão aí, as nossas dificuldades também, e as nossas decisões erradas estão à vista dos nossos protetores. Eles sabem exatamente o que nós fizemos de errado, em que momento nós fizemos, quando foi que nos perdemos, para depois nos encontrarmos em uma situação difícil, uma situação de difícil solução, uma situação de dificuldade, os mais diversas na vida. Então, se você está aí passando por um problema desse, talvez um problema financeiro, talvez um problema psicológico, talvez um problema familiar com alguma pessoa, com alguma coisa, algo está te prejudicando e te preocupando, lembra que o teu anjo protetor, o seu espírito protetor, seu anjo de guarda, sabe desses problemas. Mentalize para que eles possam vir e entrar na mesma onda de pensamento que você tem. E a partir daí poderem soprar as boas energias, as boas ideias, para que você possa sair dessa dificuldade. Deus não nos abandona. Deus está sempre nos protegendo e mantém junto de nós os espíritos guardiães que nos protegem. Aos que pensarem ser impossível a espíritos realmente elevados ater-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas de vós. Então a distância para os nossos protetores não é problema. Eles podem estar do outro lado do planeta, que eles poderão nos ajudar de onde eles estiverem. E hoje em dia a gente tem como provar isso, porque nós temos os aparelhos eletrônicos pelos quais as pessoas se comunicam, se falam, né, se ajudam, inclusive até pagam suas contas diante da tecnologia. Por que isso não seria possível? Né? Pelos espíritos protetores superiores, pela força do pensamento. Para nós, nada é o espaço. E mesmo vivendo no outro mundo,
nossos espíritos conservam suas ligações com o vosso. Desfrutamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, e de que não vos abandonou na terra, e sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, sobre o qual vela como um pai sobre o filho. Então, cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Eles têm os seus protegidos, que são nós, as pessoas, os seres humanos, né? E a missão de muitos desses espíritos é nos proteger até determinado ponto, até que a gente possa levantar voo, né, na vida, sozinhos, sem que haja preocupação dos outros espíritos em nos proteger. É feliz, quer dizer, o anjo da guarda, ele é feliz quando vê o seu protegido seguir o bom caminho e sofre quando os seus conselhos são desprezados. Quando eles percebem que, apesar das suas insistências, apesar da sua bondade, apesar da sua compreensão em relação às nossas dificuldades, em relação a nós, apesar dos seus esforços em nos proteger e nos ajudar, em nos intuir, colocando uma mãe, um pai, alguém para falar conosco, dar conselhos, nos fazer aproveitar melhor a nossa existência aqui. Quando eles percebem que nós não os obedecemos, que nós tomamos outro caminho, eles ficam tristes, porque a nossa derrota também é uma derrota para o nosso anjo guardião, né? Eles nos amam e se você pegar um anjo de guarda e uma mãe, talvez o amor do anjo de guarda seja 100 vezes, 1000 vezes mais que o amor de mãe por você, por mim, pelo seu protegido. Vamos então concluir a lição lendo o último parágrafo. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, ficai sempre em contato conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São estas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde, que se espalharão como o oceano sem limites, para afugentar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí, homens de talento, educai as vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais. É a obra do Cristo que Deus vos impõe, porque Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com os vossos irmãos e adiantá-los no caminho da ventura e da felicidade eterna. Mensagem de São Luís e Santo Agostinho. Bom, a questão aqui deste parágrafo que nos atenta para a questão da mediunidade. Se você talvez acha que não é médium, experimenta quando estiver sozinho, triste, acabrunhado, com pensamentos ruins, experimenta pegar um papel em branco, uma caneta, fazer uma oração, fazer uma prece e tente escrever conselhos para você mesmo. E vai ver que em determinado ponto a escrita vai deslanchar rapidamente. E você vai escrever para você lindos textos de consolo e de esclarecimento. Porque a mediunidade está aí para que a gente possa utilizar. Todos nós temos um pouquinho. O nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, utiliza dessa mediunidade para falar conosco, para sintonizar conosco, para nos instruir, para nos ajudar. Uma observação aqui, final na mensagem. A doutrina dos anjos da guarda que velam sobre os seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem de surpreendente. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra um pai velar por seu filho, mesmo à distância, ajudando-o com seus conselhos por correspondência? Que haveria, pois, de estranho em que os espíritos pudessem guiar os que tomam sob sua proteção de outro mundo, de vez que para eles a distância que separa os mundos é menor que aquela que na Terra separa os continentes? Atentem para esta informação aqui. Os espíritos protetores, eles podem estar residindo em outro planeta. Mesmo assim, eles estão ligados conosco, estão nos protegendo. Aqui Kardec fala da correspondência.
naquela época, de um continente para o outro, né, onde na correspondência, através de conselhos, algumas pessoas ajudavam as outras. E os espíritos superiores, que têm essa missão de proteger aos homens e mulheres, as pessoas, eles podem estar em qualquer lugar. Se hoje nós utilizamos a tecnologia para conversar, para, inclusive, nós vemos a imagem da pessoa normalmente, né? Então, por que os espíritos protetores não têm, né, outras formas de contato que não a presença deles? Eles podem estar onde eles quiserem estar, que eles mandarão mentalmente as suas energias e a sua proteção para nós. E eles são aqueles que servem de mãos para Deus, né? Deus, no sentido vulgarmente falando, utiliza deles, usa eles para nos proteger, para nos ajudar. Quando a gente faz uma oração a Deus, são os nossos guardiães que vêm nos proteger. Quando a gente ora a Jesus, ele manda os protetores nos ajudar, nos proteger. Dessa forma, a gente vai entender que o anjo da guarda é sempre aquele irmão maior que está do nosso lado, que está nos orientando e está desejando a nós sucesso, crescimento espiritual. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe, ilumine cada um de vocês.